mental, ok? A ideia é que vocês saibam o que é mapa mental para projetos. Que, aliás, o mapa mental ela é uma das ferramentas mais utilizadas, principalmente quando você está desenvolvendo o brainstorm com coleta de dados, de forma mais direta, onde você pretende atingir um determinado objetivo. O mapa mental é muito interessante, porque você coleta ideias. À medida em que as ideias vão fluindo na reunião, você vai coletando, você vai desenhando, criando a ideia do mapa na hora em que as ideias vão surgindo. Okay? Então, o mapa mental é muito utilizado, se utiliza bastante em projeto. Okay? Então, o que é exatamente o mapa mental? O mapa mental ele é um diagrama usado para representar palavras, representa ideias, tarefas ou outro item ligado a um conceito central. Projeto é justamente isso. O projeto, você tem um conceito central, que é atingir um determinado objetivo na elaboração de um produto ou um serviço. Então, esse é teu objetivo central. Né? Então, ele tem um conceito central e, portanto, ele é disposto radialmente em volta deste conceito. Né? É um diagrama que representa conexões entre porções de informação sobre um tema ou tarefa, o que se enquadra perfeitamente no momento em que vocês estão trabalhando projetos. O mapa mental também, os elementos, eles são arranjados intuitivamente, de acordo com a importância dos conceitos. Portanto, é aqui no mapa mental que já vai me dar ideia sobre aquele conceito de fases. Como é que eu vou saber que meu projeto está em que fase? Em que momento eu mudo de uma fase para outra? O mapa mental ele já vai me dar uma ideia, mais ou menos, como é que as fases vão se interconectar durante a execução do projeto. Né? Eles são organizados em grupos, ramificações ou áreas. No nosso caso, o mapa mental, eles são organizados em ramificações. Né? Então, é criado ramificações. Eu diria para vocês, do conceito de projeto, quanto mais ramificação você tiver, mais complexo será o seu projeto. Se nós estivéssemos desenvolvendo um projeto agora, como era meu intuito no início do curso, a ideia era que vocês desenvolvessem, para cada ramificação, ele representasse uma escala de fase no seu projeto. Né? Então, uma ramificação significa uma fase. Se você tem uma ramificação dentro de outra ramificação, então, você tem fases e subfases e assim por diante. Olha, então, um exemplo aqui, olha. A ideia central é a reforma da loja, né? Levando em consideração aquele conceito lá. A partir dali, eu ramifico, ou seja, eu dividi aí em 4 fases distintas. A fase de gerenciamento, a fase responsável pelo serviço de engenharia, a fase responsável pelo treinamento e a parte relacionada à consultoria e marketing, com seus respectivos responsáveis. A fase, no que diz respeito na fase em si, cada fase ele tem a parte que diz respeito às ações que nelas serão executadas. Por exemplo, na gerente de loja, eu criei um mapa mental em que vai dizer o que a gerente de loja vai fazer dentro do meu projeto. Então, eu tenho a fase, que é gerente de loja, e eu tenho as atividades inerentes à fase de gerente de loja, ou seja, os fornecedores deverão ser com 5 anos de atuação no ramo, ou seja, isso é uma atribuição dessa gerente de loja e assim por diante. Tá? Então, ele é ramificado e distribuído dessa forma. Pela representação das informações e suas conexões de uma maneira gráfica, radial e não linear, o mapa mental estimula a imaginação e o fluxo natural de ideias livres da rigidez de anotações lineares. Né? Então, normalmente, quando você faz uma reunião, você quer fazer uma ata, quer escrever tudo que o pessoal está comentando, de que forma você vai aproveitar tudo aquilo que o pessoal está falando naquele dado momento.
A ideia do mapa mental é deixar isso fluir de forma natural. A ideia aqui, e aí entra o papel do líder, né? O líder passa a ser importante no momento em que se está criando esse mapa mental, porque ele é uma pessoa que não deve, em momento algum, influenciar nas ideias, deixar as ideias completamente livres, cada um fala o que quer. O mapa mental, ele explora o fato de que nosso cérebro não trabalha de forma linear, gente. Isso é verdade, tá, gente? Todos vocês, sem exceção, inclui eu, né? Nosso cérebro, ele é algo que está o tempo todo trabalhando, e trabalhando de forma aleatória, né? Ele não faz a associação. Então, num dado momento, por exemplo, tem uns de vocês que estão prestando atenção na aula, outros estão olhando para a tela do computador ou do celular e estão pensando em outra coisa. Ou seja, o cérebro, ele divaga, né? O mapa mental explora essa realidade do cérebro, né? E isso não é algo que possamos dizer, isso vai atrapalhar o trabalho. Muito pelo contrário, vai ajudar e muito, porque o mapa mental trabalha a fim de descobrir e fazer a associação baseada em cima dessas divagações que o cérebro trabalha, né? Ele processa melhor, né? A partir daí memoriza, relembra mais facilmente informações que combinam palavras, número, ordem, sequência, cores, imagens, dimensões, símbolos e ritmos visuais, né? Então, tudo isso é captado no momento em que vocês estão trabalhando o mapa mental. O mapa mental é usado para gerar, visualizar, estruturar, classificar ideias com a ajuda de pesquisa e organização de informação. Ele ajuda no planejamento de projetos, que é por isso que essa ferramenta ela é importantíssima, né? Ela ajuda no planejamento de projetos, campanhas, cursos, livros, artigos, entre outras tarefas. Gente, depois que vocês aprendem a usar um mapa mental, ele resolve qualquer problema de origem de ideias. Eu preciso fazer um determinado artigo. Montem primeiro o mapa mental. Pensem no tema do artigo e depois desenvolvam as ideias que irradiam a partir dessa principal. O mapa mental ajuda. Eu tenho um trabalho, por exemplo, de que o professor passou lá de gestão de processos. Imagine lá qual é o processo que ele quer e a partir dali comece a divagar sobre como vocês vão montar esse processo. Então, o mapa mental ele é multiusual, né? Ele serve para resolver muitos problemas. O mapa mental ele ajuda vocês, além de resolver problema, ele também serve para que você tome decisões, né? Então, quando vocês usam o mapa mental, fica muito fácil tomar determinadas decisões, é muito fácil entender o fluxo a partir dele, né? Apresenta muitas vantagens sobre as anotações de forma de lista. A ideia principal é definida com mais clareza, ela é colocada no centro do gráfico. A importância relativa de cada ideia é claramente indicada. Quanto mais perto do centro, mais importante. Eu diria para vocês, quanto mais perto do centro, mais ela representa uma fase no projeto de vocês. As conexões entre conceitos são imediatamente reconhecidas. E como ele é desenhado, é fácil de entender por todos que estão observando o momento da construção do mapa mental, né? As revisões em mapa mental são mais efetivas e mais rápidas, é muito melhor você trabalhar. Gente, o mapa mental, normalmente eu uso um software chamado Xmind, que era o software que eu ia ensinar vocês a mexer, para vocês começarem a trabalhar o mapa mental, né? Que infelizmente nós não por motivo da pandemia, nós não podemos treinar o software, mas a ideia era justamente ensinar vocês a trabalhar o mapa mental em cima desse software, né? A natureza aberta do gráfico estimula o cérebro a fazer novas conexões, novas ideias, né? Comece pelo centro, pegue uma folha de papel e desenhe no seu centro uma palavra ou imagem que represente o assunto sobre o qual você quer pensar, o que você quer descobrir, qual o que você imagina fazer. Então, ele parte de uma ideia central. Projeto é isso.
A ideia central é o projeto em si, ou seja, é o produto ou serviço que eu almejo alcançar. Né? A partir daí, né, você começa a criar as fases do projeto. Então, em volta do assunto central, coloca os principais temas ligados ao tema central. Esses temas podem ser comparados aos títulos dos capítulos de um livro, são as ideias ordenadas que definem o foco do mapa mental. Então, eu diria para vocês que esse gráfico, do qual irradia os demais temas, né, esses temas já significam as fases que o projeto deveria conter. Então, tem a ideia central, o tema central é o projeto em si, é o tema do meu projeto, e o que está irradiando, partindo dele, são as fases do projeto. Né? O gráfico representa muito bem isso. Né? Use linhas para ligar esse tema ao assunto central. Dobre cada um destes temas principais em temas secundários e os conecte ao tema mãe. Então, a partir do momento em que eu quebro isso em outros temas, eu posso ter subtemas, como eu falei para vocês logo no início. Quando eu tenho uma fase e quebro em outras fases menores, eu tenho fases e tenho subfases. Tá? Mas lembrando o seguinte, gente, para cada fase, você elenca um conjunto de ações que você precisa executar, né, dentro dessas fases. Lembrando, como eles são ações, ele precisa obrigatoriamente iniciar com um verbo no infinitivo. Né? O que significa dizer que depois que eu defino o tema e depois que eu vou definir as ações devem começar obrigatoriamente pelos verbos do infinitivo, ou seja, executar, fazer, né? Atribuir, né? Operacionar, utilizar, né? Comprar, enfim, são verbos desse tipo que você precisa utilizar para definir as ações. Se necessário, desdobre esses temas secundários em novos temas e os conecte ao tema original. Prossiga com os desdobramentos até atingir o nível de detalhamento necessário. Ou seja, eu vou desdobrando até quando eu achar que eu já atingi o nível central daquilo que eu gostaria de fazer. Tá? Então, gente, eu posso criar o que limita o mapa mental é justamente a divagação do meu cérebro. Né? Quanto mais eu pensar, mais coisas eu posso criar dentro do mapa mental. Né? Ele é livre para isso, então vocês podem pensar à vontade. Né? Bem, as regras e técnicas do mapa mental, né, ele leva em consideração essas seguintes variações. Enfatize e evidencie sempre, use uma imagem central, ou seja, sempre parta de uma imagem central. Digamos, para deixar o gráfico mais bonito, use cores variadas, use imagens, símbolos, formas, texturas. Então, sua criatividade é o limite do mapa mental. Use variações de tamanho das letras, linhas e imagem. O software que eu ia ensinar para vocês, ele faz isso com maestria. Né? Mostre a hierarquia entre os diversos níveis de informação. Né? Então, isso é importante. Né? Então, lá você consegue ver com clareza isso. Durante a criação do mapa mental, não interrompa o fluxo de ideias. Tá? O que significa dizer isso? Quando um colega começar a falar, gente, não interrompa. Deixa aquela pessoa falar. Deixa ela falar à vontade. Mas ela está falando um assunto que eu já sei. Não importa se você já sabe. Deixa a pessoa falar. Gente, já aconteceu comigo em várias reuniões no qual nós estávamos montando o mapa mental, que teve ideias que já tinham sido discutidas, teve determinados conceitos que muitas pessoas sabiam, né? Mas foi baseado em cima da repetição desse conceito que novas ideias surgiram. Então, não é o fato de você saber sobre aquele assunto que você vai dizer que não vai querer mais ouvir o colega. Muito pelo contrário, líderes, deixe ele falar à vontade. Né? O mapa mental, ele serve justamente para isso. Né? Não pare para fazer julgamento, portanto, deixe a pessoa continuar o seu pensamento. Deixa para mais tarde que vocês
começarem a julgar se aquela informação é importante ou não. Afinal de contas, é um mapa mental, vocês podem fazer modificações, melhorias a hora que vocês quiserem, né? Mostre as associações, use seta para mostrar conexões dentro das ramificações, use cores, use símbolos, use formas como triângulo, círculo, retângulo, né? No caso do mapa mental, né, principalmente para o projeto, o mais utilizado, gente, são os retângulos, tá? São os que mais nós utilizamos em mapa mental, né? Embora nada impeça que você use qualquer outro tipo de forma, né? Você escolhe, o software e o Xmind, por exemplo, ele permite que você faça isso, né? Você cria à vontade. Seja claro, organize o espaço e deixe áreas em branco para futuras inserções. Não? Ou você pode inserir a qualquer hora e momento qualquer nova ideia dentro de uma determinada conexão. Somente uma palavra-chave por linha. Use letras de imprensa, pois são mais fáceis de ler e lembrar. Né? Escreva as palavras ao longo da linha. Comprimento da linha igual ao comprimento da palavra ou imagem. Né? Isso aí, se fôssemos usar um software próprio para isso, você nem precisa se preocupar com isso, que ele já faz isso, a não ser que você faça um mapa mental manualmente. Linhas centrais mais grossas, a espessura diminui à medida que se afasta do centro. Né? O software também faz isso com maestria. Né? Desenvolva um estilo próprio. Quando você utiliza muito mapa mental, você cria um estilo próprio, um estilo personalizado, um estilo seu. É natural que isso ocorra. À medida que você vai usando a ferramenta, você se sente tão à vontade em criar as ideias, em representar determinado tema, que você vai personalizando ao seu jeito. No uso de recursos gráficos para mostrar hierarquias semelhantes e conexões, na combinação própria de cores, imagens, formas e dimensões, use sua criatividade e torne seu mapa mais alegres, coloridas e artísticos. Então, o seu estilo vai lhe dar, né, todas essas, digamos, qualidades. Né? Ok? Gente, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, né, durante a criação desse mapa mental, eu quero trazer para... Eu vou dar uma parada... Não, eu vou tentar ver se eu consigo carregar agora aqui o software, o Xmind, para vocês verem. Eu quero que vocês vejam uma das aplicações que foram feitas utilizando o software. Né? Então, ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo carregar aqui, vai carregar, vai demorar só um pouquinho, né, porque é pesado em si, o software em si. Eu falo pesado porque no meu computador ele demora um pouco mais carregar, porque o meu computador não é tão rápido assim, né? Então, eu tive que trocar de computador recentemente, porque o meu deu problema, né? Então, tive que trocar. Né? Bem, está carregando, só mais um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês o mapa mental construído totalmente em cima do software que eu tinha falado para vocês. Tá? Eu quero que vocês vejam um exemplo de criação de um mapa mental para que vocês entendam realmente qual a principal utilidade desse software em relação a esta ferramenta, né? Que esta ferramenta ela é uma excelente ferramenta para este fim, né? Muito boa ferramenta. Bem, vou compartilhar a tela com vocês agora. Opa. Compartilhando com vocês agora, tá? Então, aqui está, gente, um mapa mental criado. Isso aqui foram feitos pelos meus alunos de 2016, tá? Era só um exemplo aqui, né? Aliás, do ano retrasado, né? Meus alunos, em sala de aula, eles construíram isso aí. Então, observem aí, no mapa mental, ele tem a ideia central. Qual é a ideia central aqui? Formatura da turma ADN 161N08, ou seja, eles fizeram um projeto, gente, utilizando o mapa mental para a criação da formatura deles. O que é que eles pensaram como fases do projeto? A fase do projeto
formatura da turma tem convidados, fase buffet, fase decoração, fase música, fase sessão de fotos. Cada fase, né, é definida as ações que serão executadas. Lembra para vocês? Quando eu determino uma fase e vou executar essa fase, eu preciso determinar as tarefas ou atividades, começando obrigatoriamente por um verbo. Então, observem aí, olha. Buffet, por exemplo. Né? Então, estamos aqui em buffet. Para definir o buffet, o que eles fizeram? Eles vão pesquisar, está vendo o verbo a iniciar? Pesquisar buffet. Depois, contratar buffet. Depois, definir tipos de prato. E depois, adquirir bebidas não alcoólicas. Adquirir bebidas alcoólicas. Definir sobremesas. Contratar garçom. Definir a louçaria. Selecionar bolo decorado. Encomendar bolo. Então, na área de buffet, essas são as ações que eles precisam ser tomadas. Vamos mostrar mais uma aqui, ó, dessa área de convidados aqui, ó. O que eles definiram como a ação da fase convidado? Eles definiram o seguinte, ó, que vão listar convidados, vão preparar mapa de localização, vão definir a data do evento, vão preparar convite, imprimir convite, entregar convite, confirmar presença. Então, isso a fase convidados terá todas estas etapas aqui que precisam ser executadas, tá, gente? E tem mais, olha essa daqui, a decoração. A decoração é interessante, porque na decoração eles criaram uma subfase, tá vendo aqui, gente? Olha, decoração tem uma subfase chamada casa de festa. Dentro da casa de festa, como é que eu sei que é uma subfase? Porque ela não está começando com um verbo. Tá? Então, ela é uma subfase que está dentro da fase decoração. Decoração é a fase e a subfase é a casa de festa. E o que tem aí nessa casa de festa? Né? Nessa casa de festa, as ações que eles vão executar é pesquisar casa de festa disponível para a data, conhecer o ambiente da casa de festa, contratar a casa de festa, preparar a limpeza do ambiente. Então, isso vai ocorrer na subfase casa de festa. Né? A casa de festa ela é complementar para poder a decoração estar devidamente concluída. E que mais? Depois que eles conseguirem preparar todo esse ambiente da casa de festa, aí eles vão contratar um decorador, adquirir mesas, contratar mesas, decorar pista de dança, preparar decoração do ambiente, decorar ambiente, preparar a iluminação, instalar a iluminação e assim por diante. Né? Então, gente, na fase, quando você está definindo, criando o mapa mental, esse mapa mental ele é criado a partir da ideia central. Né? Interrompendo a gravação.